Olá, turma! Essa é a aula 2 da disciplina de Oncologia. Na semana passada, na aula 1, eu falei muito sobre como ocorre, o desenvolvimento do câncer, como é que as células deformadas atingem o tecido. E hoje a gente vai falar sobre ações de prevenção primária e secundária no controle do câncer, tá certo? Então, cola aqui que é para a gente poder, aprender mais. Pessoal, olha só, quando a gente fala, justamente sobre esse controle, tá certo? Existem algumas coisas que eu gostaria de abordar aqui com vocês, que é muito interessante. Então, a aula de hoje, como eu falei, é ações de prevenção primária e secundária no controle do câncer. E aí a gente vai entender, pessoal, um pouco mais sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, tá certo? Então, vamos lá, tá? Pega aí já o caderno de vocês, já começam a fazer, Comecem aí a fazer as anotações, tá certo? Então, fatores de riscos são definidos como qualquer coisa que aumente o risco de um indivíduo desenvolver uma determinada doença ou sofrer um determinado agravo. Então, nesse fator de risco, pessoal, tá? As células em desenvolvimento deformadas, que ela vai estar atingindo o tecido, provocando uma inundação, no tecido e causando essa deformidade, ele se encaixa aí, perfeitamente no que é enquadrado fatores de risco. Aí continua, de maneira oposta, os fatores de proteção são aqueles que reduzem esse risco. Então, olha só o tema da nossa aula, ações de prevenção primária e secundária no controle do câncer. Então, ou seja, esses fatores de risco que a gente tem, ou seja, a grande maioria deles dá para ser o quê? Evitável. Então, dessa maneira, a gente pode estar reduzindo esses riscos, tá bom? O câncer, pessoal, é uma doença genética cujo processo tem início com um dano a um gene ou a um grupo de genes de uma célula e progride quando todos os mecanismos do complexo sistema imunológico de reparação ou destruição celular falham. Olha só, nós temos, o que é chamado de imunidade. Nesse processo de imunidade, o nosso corpo, ele produz anticorpos para nos proteger, para proteger todas as nossas células saudáveis. Mas nesse caso, pessoal, o câncer, ele vai ter o quê? Nós temos a formação celular e nessa junção da formação celular é que a gente consegue ter a formação de um tecido. Nesse caso, quando a gente tem uma célula, que ela vai ter aí, o gene, ou seja, carcinogênico, ela vai estar inundando aí, o núcleo dessa célula e vai estar causando essa deformidade, certo? Então, ele pode aí, diferenciar até no tamanho dessa tumoração, então a gente vai ver aí o quanto foi agressivo. Continuando em fatores de risco, no conjunto de fatores de natureza intrínseca e extrínseca. Olha só para vocês entenderem o que significa isso. Intrínseco, pessoal, é algo dentro, é algo íntimo, é algo interno, certo? Extrínseco é algo extra, é algo fora. Então, nos fatores intrínsecos, a gente tem a idade, gênero, etnia ou raça e a herança genética. Ou seja, a idade é uma predisposição que a gente pode estar tendo, tá bom? É um fator aí de risco. O gênero, tá bom? Então, tem tipos de câncer que é mais propenso, justamente a mulher desenvolver e tem outros que é mais no homem. Então, o gênero também vai diferenciar, tá certo? Porque, por exemplo, uma mulher ela não vai ter câncer de próstata, certo? Embora algumas pessoas achem incrível, os homens, eles podem também ter câncer de mama, tá bom, gente? Porque o homem também, ele tem justamente ali o mamilo, tá? Etnia ou raça, tá? Então, por exemplo, tá? Quando a gente fala de raça aí, as pessoas de pele, justamente consideradas brancas ou que têm a pele mais clara, eles têm uma tendência muito maior ao desenvolvimento de câncer de pele. Por quê? Porque as pessoas negras, tá? Eles têm aí na sua característica muito específica na sua genética, que é justamente um grande índice aí de melanina, certo? É que dá aí a tonalização da nossa pele. Então, pelo fato de ter essa melanina, tem uma proteção natural, certo? Não quer dizer, pessoal, que somente a pessoa de pele clara, deve estar utilizando protetor solar, não. As regras aí valem para todos, mas a predisposição, mesmo utilizando protetor solar, vai ser sempre para a pessoa, de pele mais clara.
Extrínseco, como eu falei, é algo extra, ou algo fora. Então, o uso de tabaco, ou seja, né, de fumo, de álcool, alimentação inadequada, né, inatividade física, agentes infecciosos, radiação ultravioleta, exposição ocupacional, certo? Poluição ambiental, radiação ionizante, alimentos contaminados, obesidade, situação econômica também vai contar. Você falou, pro, sério? Sério. Porque a gente fala, pessoal, né? O uso aí, ó, tá falando de extrínseo, que é algo extra, fora. Não é nada que você não possa evitar. Essas coisas aí, pessoal, são evitáveis, certo? Então, por isso que são extra. Ou seja, de acordo com o indivíduo, ele não se policiar e ter esse tipo de conduta e utilizar, né? Justamente aí do tabaco, do álcool, alimentação inadequada, pode estar desenvolvendo, né, justamente o câncer. Então, pessoal, ó, a inatividade física também pode, né, estar proporcionando. Por que inatividade física? Porque, pessoal, a obesidade, né, com a obesidade não tem somente obesidade. Muitas vezes aí por trás dessa obesidade vai ter aí, né, justamente diabetes, hipertensão, né, doenças aí, ó, no sistema circulatório e que pode estar sendo, né, aí um motivo a mais para o desenvolvimento, tá bom? Pode estar sendo aí um índice a mais para começar a ter o desenvolvimento, né, tumoral. A interação entre esses fatores vai determinar o risco individual do câncer. Ou seja, né, de acordo, nós todos temos a chance, né, de desenvolver. Nós todos temos as células, né, carcinogênicas, porém inertes aí, né? Porém, como é que acontece? Se eu faço, né, justamente, né, tem uma conduta onde eu faço uso, né, de fumo, eu, né, sou fumante, faço uso de bebida alcoólica, tenho uma alimentação inadequada, tem aí justamente o agravante da obesidade e outros mais, eu posso estar aí criando, né, uma chance a mais para desenvolvimento do câncer, tá? Ainda em fatores de risco, né? A gente já fala dos fatores de riscos ambientais, ó, variam de forma significativa no mundo e inclui ainda como causas componentes das condições climáticas e outras características do ambiente. Por exemplo, pessoal, tá? A gente fala assim, então quer dizer que o clima pode interferir, né, no desenvolvimento do câncer? Sim. Por que isso pode acontecer? Porque, por exemplo, a poluição. A poluição se dá pelo quê? As indústrias, os carros, né? O ambiente hoje, a gente sabe, né? A urbanização, ela traz um pouco mais essa questão da poluição. Então, isso pode ser um índice aí muito agravante, ó. Parte desses fatores ambientais depende do comportamento do indivíduo, que pode ser modificado, reduzindo o risco de desenvolver um câncer. Por exemplo, pessoal, tá? Quando fala da questão, né, de justamente reduzir para que o indivíduo, né, possa, né, não ter o câncer, não desenvolver o câncer, é justamente, né, quando se fala assim, vocês têm que ter controle do meio ambiente, não tá sujando né, a água, a rede de esgoto, né, que tem muitas pessoas aí, né, que ainda não tem a rede de esgoto e destina a rede de esgoto aí para os rios, para o mar, né, poluindo, né, o meio ambiente, ou seja, até o fato, pessoal, né, de nós muitas vezes não temos educação, né, quando a gente está, né, na rua, que joga o lixo no chão. E isso, pessoal, né, contribui justamente para quando chove, vai lá, né, lá, justamente, né, nos bueiros, entope os bueiros, daqui a pouco a gente já está ali tudo alagado, ou seja, né, no esgoto a gente tem rato, no esgoto a gente tem doenças, né, ali é um ambiente poluído. Então, se isso tudo vem, ó, sobe, a gente está andando naquela água suja, imagine aí, certo? Então, algumas dessas mudanças dependem somente do indivíduo, enquanto que outras requerem alterações em nível populacional e comunitário. Nesse caso aí, quando fala, né, em nível populacional e comunitário, é onde entra justamente os nossos governantes, ou seja, né, os nossos governantes ele tem que estar aí atento, porque sabemos, pessoal, que hoje no nosso país cerca de 55%, tá bom, do nosso país hoje tem justamente, né, rede de esgoto. 55%, certo? Aí você fala pro o restante, os outros 45% não tem não? Não tem. E vocês acham que isso acontece de que maneira, né? Então as pessoas, elas precisam da rede de esgoto, precisam, né, do asfalto na rua, precisa de justamente, né, esse processo de controle, justamente para evitar outras doenças piores e que pode estar levando o indivíduo ali ao desenvolvimento do câncer também, tá bom?
E aí, pessoal, ó, fatores de risco para o câncer ainda, ó, modificação em nível individual, a interrupção do uso, ó, do tabaco, ou seja, lá do fumo, né, pode estar reduzindo esse índice. Modificação em nível comunitário, né, a introdução, ó, de uma vacina para o controle de agente infeccioso associado com o desenvolvimento do câncer, como o vírus da hepatite B. Nesse caso, pessoal, tá? A gente tem aí, né, o vírus da hepatite B, que ele pode, né, pode levar o indivíduo, tá bom? Não é todo mundo que tem hepatite que tem câncer, mas pode levar o indivíduo a ter justamente o câncer no fígado, tá bom? Então, ou no rim também pode acontecer, tá? Então, justamente, pessoal, né, tendo a vacina que vai ter o controle, certo? Que tem a vacina, mas muitas vezes não tem acesso, as pessoas não têm acesso, ou muitas vezes pelo fato, tá bom, pessoal, de não ter o conhecimento adequado, não vai lá e não vacina seus filhos, né? E aí muitas vezes cresce e não atualiza ali seu cartão de vacina, então acaba não se protegendo. A partir da premissa de que é possível modificar o risco de desenvolvimento do câncer, estima-se hoje que cerca de 30% de todas as neoplasias podem ser prevenidas. Ou seja, 30% estava no índice de desenvolvimento tumoral maligno, ou seja, de câncer, pode ser evitado, tá bom? Olha lá, as modificações dependem de mudanças no estilo de vida individual, né? Ou seja, retirada aí de uso, né? Justamente se você é fumante, né? Você parar, né? Se você está aí sendo fumante passivo, eu não sei se vocês sabem, mas o fumante passivo é aquele que inala e não aquele que fuma, certo? Ou seja, vive próximo de alguém que fuma. Essa questão de conscientização é muito importante. Do desenvolvimento de ações e regulamentações governamentais. Tá bom? Então, o governo também tem que intervir nisso aí, tá? Oferecendo uma saúde de qualidade, oferecendo a oportunidade, né, das pessoas poderem se prevenir. A grande maioria dos cânceres, pessoal, né, ele realmente, como eu falei na aula passada, que tem muitos cânceres sim que tem cura, porque se é descoberto no estágio inicial, pode ser retirada aquela tumoração e o indivíduo pode viver tranquilamente. Mas por que muitas pessoas morrem, né, por conta de câncer? Porque quando vem descobrir é quando a doença já está na fase lá agressiva. Porque, pessoal, quando a gente começa, né, quando o indivíduo ele começa a desenvolver o câncer, ele não começa já de forma agressiva, tá bom? Né? Eu sei que para algumas pessoas que teve câncer já descobriu e logo já entrou nessa fase. Mas geralmente, pessoal, quando começa o desenvolvimento, né, da inundação ali, né, do tecido, já começa essas células a agirem, geralmente o indivíduo ele não vai sentir nada. Então é assintomática, a fase é assintomática. Então, quando de fato começa a sentir, é porque o câncer já está ali mais agressivo. Então, se o governo ele fornecer cada vez mais projetos, né, e dar a oportunidade do indivíduo ele poder se prevenir, assim como a gente tem, né, o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, que é justamente no Outubro Rosa, né, é preconizado aí, né, a prevenção do câncer de mama e de colo de útero. No Novembro Azul a gente tem, né, a prevenção aí, né, que enfatizado, bate nessa tecla o tempo todo, justamente, né, do câncer de próstata. Então, nesses meses aí, não tem cota, não tem nada disso, né? Qualquer mulher que chegar na unidade de saúde, ela vai ter acesso. Então, pessoal, de mudanças culturais na sociedade e dos resultados de novas pesquisas. Quando eu falo de mudanças culturais, por exemplo, a grande maioria da população só procura orientação médica, tá? Só procura orientação em saúde quando de fato está doente. Isso, pessoal, essa estatística tem mudado bastante, porém, ainda não acabou, ainda não mudou, certo? A gente tem aí, ó, sobre essa perspectiva, os fatores de risco para o câncer são hoje classificados segundo a possibilidade de modificação. Então, ó, sob essa perspectiva, certo? Esses fatores aí, pessoal, podem ser modificáveis, tá bom? E aí, pessoal, os principais fatores de risco modificáveis, tá bom? Só para a gente conseguir fazer essa diferença do que pode ser modificável ou não. Por exemplo, o uso aí de tabaco, né? Causa principal dos cânceres de pulmão, laringe, cavidade oral e esôfago. E uma das principais causas de câncer de bexiga e pâncreas.
Olha quantos tipos de câncer pode causar. Se a gente for reparar, o governo sim já tomou uma iniciativa que eu achei, muito positiva, né? A gente tem aí, né, quem compra hoje, né, o cigarro, por exemplo, toda a fábrica, ela é obrigada, todas as marcas de cigarro é obrigado a colocar lá, né, na embalagem o que o uso do fumo ele pode causar. Então lá está exposto. Aí você fala, mas mesmo assim ainda existem pessoas que fumam. Isso pode ser uma decisão, muitas vezes até por falta de conhecimento, de acreditar que não tem problema nenhum. E sem contar que muitas pessoas têm sim um desejo de parar de fumar, mas é um vício. Aí muitas vezes fica aquela vergonha, não sabe a quem procurar, né? E aí acaba ficando nessa situação. Alimentação inadequada, né? Alimentação rica em gorduras saturadas e pobre em frutas, legumes, verduras, aumenta o risco de cânceres de mama, colo, próstata e esôfago, pessoal, tá? Um dos piores cânceres, tá? Que pode justamente acometer o indivíduo, né? É o câncer de pâncreas. Eu não sei se vocês já viram, né? Alguém aí que já teve câncer, né? De pâncreas. O estado que a pessoa, no estado físico que essa pessoa acaba, né? Ficando. Recentemente, pessoal, né? Eu descobri, eu não sabia, já tem algum tempo que foi noticiado isso, que o padre Marcelo Rossi, ele tem, né? O câncer de pâncreas. E o que acontece? Ele desenvolveu, não sei até que fase ele tá, se ele já conseguiu, né, se restabelecer. Mas se você olhar, é notório, né, no padre, que ele já não é mais aquela pessoa de antes, né? Então, já tem uma debilidade física muito grande, certo? Então, imagina, provavelmente ele tem bons médicos aí, né, fazendo tratamento. Imagine para uma pessoa, tá bom, pessoal, que tem aí, né, uma classe econômica menor, né, que não tem condição financeira. Então, esse indivíduo aí vai sofrer muito mais, certo? Agentes infecciosos respondem por 18% dos cânceres no mundo. O papiloma vírus, certo, humano, o vírus da hepatite B e a bactéria Helicobacter pylori, certo, respondem pela maioria dos cânceres em decorrência de infecções. Esse Helicobacter pylori é que o pessoal chama de H. pylori, certo? Faz a abreviação aí, é o mesmo H. pylori. Por quê, pessoal? Por exemplo, aí na situação, né, que é um agente infeccioso do H. pylori, ele pode estar causando justamente o desenvolvimento, né, tumoral. Porque, pessoal, a H. pylori, ela vai, né, tá ali na parede do estômago. E ele pode causar ferimento, ter abertura de úlceras, né, estomacais. E essas úlceras não tratadas, tá? Então, pode ali justamente ter atuação de células, né, cancerígenas e justamente está tendo desenvolvimento tumoral. Radiação ultravioleta, a luz do sol, é a maior fonte de raios ultravioletas causadores dos cânceres de peles, né? Tipo mais comum em seres humanos. Então, esse câncer de pele aí, pessoal, né, causado pela radiação ultravioleta. Por exemplo, quero ir pra praia, quero pegar uma cozinha. Vou lá e passo o quê? O bronzeador, esqueço do quê? Do protetor. Então, eu tô me expondo, né, a radiação ultravioleta aí, né, de forma bem grave mesmo, tá? Então, no nosso dia a dia também a gente deve estar utilizando protetor solar para estar se protegendo, tá certo? Inatividade física, o estilo de vida sedentário aumenta o risco de câncer de colo e pode aumentar o risco de outros tipos de câncer. Seu efeito está fortemente relacionado ao padrão de nutrição, certo? Então, justamente, pessoal, né, o padrão de nutrição ele é muito importante, certo? Mesmo que o indivíduo esteja acima do peso, o indivíduo ele deve sim fazer uma boa alimentação, tá certo? Muito bem nutrida. Olha, pessoal, quando eu falo bem nutrida, não é excesso de alimento, tá certo? Mas sim, né, justamente o mais natural possível para conseguir, né, tá tendo aí, né, um respaldo positivo, tá? Outros fatores de riscos modificáveis, tá? Então, uso de álcool, certo? O uso, pessoal, excessivo de álcool causa cânceres da cavidade oral, certo? Ou seja, da boca, do esôfago, do fígado e do trato respiratório alto, ou seja, nossas vias respiratórias superiores. Esse risco, pessoal, aumentado com a associação ao fumo,
O álcool também aumenta o risco do câncer de mama, tá? Então, o álcool, pessoal, ele pode estar tendo aí, ó, esse desenvolvimento justamente porque... Outra coisa, pessoal, que o álcool ele pode estar provocando é justamente a diabetes. Então, por exemplo, o indivíduo que tem diabetes, vai ser muito mais fácil esse indivíduo ter uma infecção, ter algum ferimento e não conseguir ter a recuperação positiva. Porque o indivíduo que é diabético tem grande dificuldade de cicatrização do tecido. Então, se o indivíduo faz uso de bebida alcoólica, tem diabetes, tá bom? Então, aí ó, já é um prato cheio para o desenvolvimento, né, tumoral. Exposição ocupacionais, substâncias encontradas ó, no ambiente de trabalho, tais como ó, asbesto, arsênio, benzeno, silica, né, e fumaça, né, do tabaco, são carcinogênicas. Ó. O câncer ocupacional mais comum é o câncer de pulmão. Por quê? É o câncer, pessoal, né, que o indivíduo ele desenvolve pelo fato da inalação, tá bom? Involuntária por conta do ambiente de substâncias, né, tóxicas, tá? Nível socioeconômico, sua associação com vários tipos de cânceres provavelmente se refere ao seu papel como marcador do estilo de vida e de outros fatores de risco, tá? Então, pessoal, a situação socioeconômica, se a gente for partir aí para outro pressuposto, eu acredito muito, pessoal, tá? Que está aí direcionado também às pessoas que muitas vezes não têm, né, condição financeira de estar fazendo check-up, uma condição financeira onde, né, o indivíduo ele tem uma educação em saúde, possa estar se prevenindo, e aí às vezes acaba nesse índice aí, tá bom? De pessoas que acabam desenvolvendo, né, as tumorações malignas, por conta, né, da falta de conhecimento e pelo seu nível socioeconômico, tá? Poluição ambiental, ó, a poluição da água, do ar e do solo responde por 1 a 4% dos cânceres em países desenvolvidos. Pessoal, o nosso país é um país subdesenvolvido, não chegamos ainda, né, a essa marca de desenvolvimento, né, de ser um país desenvolvido. Então, imagina, num país desenvolvido, que é mais do que o nosso, chega a ser ó, de 1 a 4%. Imagina no nosso país, né, certo? Obesidade é um fator de risco importante, né, para o câncer de endométrio, rim, vesícula biliar e mama. Muitas vezes, pessoal, essa obesidade, né, está relacionada muito a má alimentação, falta de exercício físico, e tudo isso pode estar acarretando o indivíduo. Aí muitas pessoas me perguntam assim, toda pessoa que é obeso por conta de alimentação? Porque eu conheço fulano que não faz dieta, faz exercício e não perde peso. Por que isso acontece? Pessoal, olha só, a obesidade, ela não está relacionada somente à alimentação, mas a alimentação é um fator muito importante, a falta de exercício, a questão do nosso comportamento alimentar, né, e nosso comportamento aí, né, motor, ou seja, né, do exercício físico, ele está extremamente direcionado a isso. Porém, existem alguns casos, tá, que a pessoa tem questões, né, hormonais, que muitas vezes começou por conta do aumento de peso, e aí que pode levar o indivíduo, mesmo indivíduo tendo as tentativas aí, né, de uma boa alimentação. Então, o que é que tem que se fazer nesse caso? Se você é um indivíduo que faz uma boa alimentação, que procura fazer exercício físico, mas mesmo assim continua tendo dificuldades, você deve procurar, né, um endocrinologista, procurar seu ginecologista para observar se você não está passando por algum processo aí, né, onde está tendo essa dificuldade, certo? Alimentos contaminados, ó, a contaminação pode ocorrer naturalmente, como no caso da aflotoxina, ou de forma, né, manufaturada, como no caso das pesticidas. Olha só, pessoal, tá? Nesse caso, se a gente for parar para observar, tá, os alimentos naturais, tá bom? A gente tem que ver a procedência para não estar fazendo uso de um alimento, tá, pessoal, que foi utilizado justamente agrotóxicos, tá, que não são permitidos, e a gente está sofrendo aí as consequências. Mas no mais, pessoal, o que eu sempre falo sobre os alimentos, principalmente os alimentos naturais, as verduras, as frutas, os legumes, é a higienização que a grande maioria das pessoas fazem da forma errada. Qual a forma certa de fazer essa higienização?
As folhas, pessoal, por exemplo, tem que ser lavada em água corrente uma a uma. Depois de ser lavada, retirar qualquer sujeira visível, deve ser colocado, pessoal, né, numa infusão onde, né, tem aí, né, água e hipoclorito. Opa, o que é o hipoclorito? É o cloro, gente, tá? Você pode usar o cloro mesmo, aquela que boa da vez, você pode estar usando, tá bom? Aí para colocar essas folhas, para colocar depois enxaguar, secar direitinho, guardar, porque, pessoal, tá? A gente tem que ter cuidado com esses alimentos, tá certo? Radiação, ó, ionizante. A mais importante radiação ionizante é proveniente dos raios X, mas podem ocorrer na natureza em pequenas quantidades, tá bom? Então, pessoal, por isso que é tão importante a gente ter, né, o respeito quando for necessário fazer o exame de raio-x, justamente para a gente não estar se expondo. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas querem entrar na sala, que quer ver tirando raio-x, quer ver fazendo, mas não tem necessidade. Você só vai estar fazendo uma exposição, né, desnecessária e que vai possivelmente prejudicar você. Fatores de risco não modificáveis. Esse aí não tem jeito, a gente não consegue modificar. Ó, envelhecimento, certo? Ó, o risco da maioria dos cânceres aumenta com a idade e por esse motivo ocorre mais frequentemente no grupo de idade avançada. Porque, pessoal, lá em gerontologia mesmo, como a gente vem aprendendo, o indivíduo ele passa, né, a sua fase de envelhecimento. E com esse envelhecimento, o indivíduo ele vai ganhando certas debilidades por conta do envelhecimento, ou vem aí, né, justamente acumulando patologias que podem influenciar no desenvolvimento, né, cancerígeno. Etnia ou raça, ó, os riscos de câncer variam entre grupos humanos de diferentes raças ou etnias. Algumas dessas diferenças podem refletir características genéticas específicas, enquanto que outras podem estar relacionadas a estilo de vida e exposição ambientais, certo? Hereditariedade, os genes de cânceres hereditários podem, né, aí tá por 4% de todos os cânceres. Outros genes afetam a suscetibilidade aos fatores de risco para o câncer. Olha só, pessoal, tá? Quando a gente fala da hereditariedade, né? Por isso que é muito importante que agora, nessa fase, você que está assistindo essa aula, tenha todo o cuidado para se prevenir e não ser mais um na estatística de desenvolvimento, né, de câncer. Porque se você desenvolve câncer, na sua genética aí posterior, né, provavelmente, né, outros irão aí justamente desenvolver também, tá? Sexo, pessoal, ó. Certos cânceres que ocorrem em apenas um sexo são devido às diferenças anatômicas, como próstata e útero, enquanto que outros ocorrem em ambos os sexos, mas com taxas, né, marcadamente diferentes, como bexiga e mama. O homem ele pode sim desenvolver o câncer de mama, porém é muito mais frequente nas mulheres, tá bom? E aí, pessoal, né? Outros fatores de risco, né? Fatores reprodutivos, tá bom? Hormônios femininos, história menstrual, né? E de paridade, né? Afetam o risco de câncer de mama, endométrio e ovário. Ou seja, nós mulheres passamos, né, todos os meses pelo ciclo que a gente chama de ciclo menstrual. Então, nesse ciclo, pessoal, aí, né, justamente, né, mudanças hormonais nesse ciclo que pode estar aí, né, nos levando, né, direcionando aí a, né, desequilíbrio hormonal que pode estar tendo aí o desenvolvimento, né, do câncer. Drogas medicinais. Algumas drogas, ó, pessoal, hormonais, podem causar cânceres, enquanto que outras diminuem o risco. Mas raramente droga anti-câncer podem causar outro câncer anos mais tarde. Ou seja, tem muitas pessoas que falam, né? Ah, eu tive um câncer de mama, comecei a tratar e tomei aqueles medicamentos fortes. E aí, aqueles medicamentos me fez ter câncer novamente. Isso aí, pessoal, não ocorre, tá bom? Imunossupressão, né? Certas viroses que suprimem, ó, o sistema imunológico, aumenta o risco de linfoma e sarcoma. Olha só, pessoal, o que acontece, tá? As viroses, tá? Ela vem, aí você fala assim, ah, pronto, então virose agora causa câncer. Não, não é isso.
Mas a virose, pessoal, ela deixa o indivíduo mais debilitado, ou seja, seu sistema imunológico fica debilitado. E se você, enquanto estiver passando por essa virose, ou você já vem ao longo do tempo, né, tendo uma dificuldade aí, né, imunossupressora, ou seja, não faz uma boa alimentação, do sobrepeso, tem outras doenças, então tudo isso pode, né, convergir, né, justamente para, né, o desenvolvimento tumoral, tá? E aí, pessoal, tá a alimentação. De acordo com especialistas, aproximadamente 25% de todas as mortes por câncer são causadas pela alimentação inadequada e obesidade. Ou seja, a alimentação inadequada pode levar o indivíduo ao quê? Ao desenvolvimento da obesidade, tá? A alimentação influencia o risco de câncer de várias localidades: colo, estômago, boca, esôfago e mama, tá? A alimentação é composta por diversos tipos de alimentos, nutrientes e substâncias químicas que interferem no risco do câncer. Outros fatores alimentares, como o método de preparo e conservação do alimento, o tamanho das porções consumidas e o equilíbrio calórico também contribuem para o risco. Ou seja, pessoal, tá? Quando fala da alimentação, a alimentação é que vai te proporcionar manter a tua imunidade, né, em alta, ou justamente reduzir aí, né, a sua imunidade. Então, a alimentação é muito importante, né, como um método de prevenção, um método de cuidado para manter sua saúde aí em dia, tá? E aí, pessoal, né, a FLV, que são frutas, legumes e verduras, ó, a evidência científica tem demonstrado que frutas, legumes, né, e verduras conferem grande proteção contra o câncer, principalmente os de boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, pulmão, pâncreas e próstata. Olha quantos tipos de câncer, né, justamente, né? Frutas, legumes e verduras pode estar aí, né? Justamente diminuindo essas chances. O consumo destes alimentos pode contribuir para a redução de 5 a 12% dos casos de câncer, né? Frutas, legumes e verduras são alimentos ricos em vitaminas e minerais e excelente fonte de fibras. Pessoal, olha só, né? É muito importante, né, ter esse enriquecimento de fibras e vitaminas, porque vai melhorar seu sistema digestório e, consequentemente, pessoal, tá? Você vai ter aí um ponto positivo. São fontes de substâncias fitoquímicas que são compostas biologicamente ativos que ajudam a proteger o corpo dos danos que podem levar ao câncer, necessário a combinações equilibradas, tá? Olha só, pessoal, que interessante, tá? Tem, né, em alguns casos, né, que justamente, né, um nutricionista, ele vai te indicar fazer uma alimentação mais equilibrada, vai te passar, olha, você vai ter que fazer a alimentação a cada 3 horas, você vai fazer o uso desses alimentos. Então, essa combinação, né, que a gente fala assim, por que mandou eu comer, né, um queijo com, digamos, com iogurte, certo? Essas combinações, pessoal, vai fazer equilibrar, né, o seu sistema digestório, tá? E vai fazer com que você tenha uma vida mais tranquila e bem nutrido, tá? E aí, pessoal, a fibra, ó, alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais e cereais integrais, podem reduzir o risco de câncer de intestino. Indivíduos que consomem mais fibras têm um risco até 40% menor quando comparados, ó, com pessoas que comem menos, tá? Então, os indivíduos aí que consomem fibra, tá bom? Já tem um ponto positivo, tá? Aumenta o trânsito intestinal, reduzindo o tempo em que as substâncias químicas presentes nas fezes ficam em contato com o intestino. Pessoal, isso é muito importante, porque, por exemplo, uma pessoa que tem, né, ressecamento e prisão de ventre, tá? Vai sofrer justamente, né, com a falta da defecação. O que é que acontece, né? O nosso sistema digestório, pessoal, nós começamos aí pela mastigação, ou seja, ó, nossos dentes aí justamente com a saliva vai, ó, umedecer, né, o bolo alimentar, vai descer pelo esôfago, certo? Através dos movimentos, ó, peristálticos, tá bom? Como se fosse, ó, pequenas vibrações aí no esôfago, vai para o estômago, tá bom? Chegando no estômago, o suco gástrico vai agir, certo? Para estar fazendo justamente a quebra molecular desses alimentos. E logo depois, pessoal, vai lá para o intestino.
Então, quando chega no intestino delgado, vai começar a formação agora de quê? Do bolo fecal. Lá no estômago, pessoal, tudo que não foi necessário à absorção vai ser mandado, né, lá para o intestino. Então, quando chega no intestino, agora vamos trabalhar para a formação quê? Do bolo fecal. Então, ele vai passar aí, ó, no intestino, certo? Intestino delgado. Depois vai para o intestino grosso, que é outra parte do intestino. E depois é que a gente vai conseguir defecar. Mas olha só o que acontece. Se não tivermos a fibra, a gente não tem como formar esse bolo fecal. Certo? Então, as fibras, né, justamente é um composto que vai ajudar nessa formação e vai facilitar, tá bom, a saída desse bolo fecal. Então, se a gente não consegue fazer justamente a liberação desse bolo fecal, ele vai se acumular ali, ó, no intestino. E aí, pessoal, o que é que o corpo vai fazer? Não consegue sair, tá ali dentro. O corpo vai começar a fazer processo de reabsorção. Então, quando for reabsorver, vai reabsorver o quê? As toxinas que tá ali, né? Justamente no bolo fecal. Então, pessoal, nesse momento é que o indivíduo, por exemplo, tá? Que tem prisão de ventre, vai sofrer aí justamente de dor de cabeça muito forte, ou seja, uma cefaleia, né, intensa, vai ter dores abdominais, tá bom? Então, esse indivíduo, ele vai sofrer um pouco mais. Então, qual a dica que eu poderia dar, né, se você que está assistindo essa aula tem justamente, né, ressecamento, fazer uso, né, de água, beber bastante água. Tomar água, pessoal, não é tomar de uma vez só, o tanto, né, diário, não. Você falou, o certo é quantos litros de água por dia? Isso depende muito, pessoal, tá bom? Da sua atividade física, isso depende muito do seu ritmo aí de vida, depende da sua estatura, do seu peso, de tudo isso. Mas o normal, pessoal, é pelo menos 2 litros de água. Você vai fracionar durante o dia e vai estar fazendo essa ingestão aí para poder equilibrar, né, o seu intestino aí, tá bom? Seu sistema digestório. Gordura, pessoal, ó, componente necessário em nossa alimentação, contribui para a obesidade devido à sua densidade energética, aumenta o risco de cânceres associados à obesidade, certo? No caso, como eu falei com vocês, a questão da obesidade é que com ela, pessoal, vem trazendo outras patologias que pode facilitar o desenvolvimento, né, carcinogênico. Alimentos industrializados contêm grandes quantidades de gorduras e açúcares e tendem a ter alta densidade energética. Ou seja, pessoal, não sei se vocês sabem, né, a questão da gordura. Nós temos, né, os nossos índices aí, né, justamente de HDL, tá bom? De gordura, né? Que a gente fala a gordura boa é a gordura ruim. Então, nós temos aí, né, o nosso nível de colesterol, tá? Normal, que nós temos que manter, porque é necessário, tá bom? Para manter, né, o aquecimento do nosso corpo e tudo mais. Porém, pessoal, o excesso disso é onde a gente tem aí, né, a questão da obesidade. Então, nessa situação, o indivíduo ele deve aí tomar um cuidado. E principalmente, pessoal, não sei se você já reparou, toda pessoa que tem um excesso de peso, na grande maioria das vezes, vai se alojar logo aonde? Na barriga, né, assim? Então, isso pode, né, levar o indivíduo a ter problemas de coluna, certo? A ter problemas justamente, né, intestinais e outros problemas que podem agravar e levar ao desenvolvimento tumoral, certo? E aí, pessoal, ó, a carne vermelha ou processada, nesse caso aí tá falando dos embutidos, né? Que a gente tem a salsicha, presunto, salame, né, mortadela, quitutes, né, todos esses embutidos, ó, em níveis elevados, pode aumentar o risco de câncer de intestino e possivelmente de estômago e pâncreas. Pessoal, os aditivos que são utilizados para a produção desses tipos de alimentos nos deixa aí, né, à mercê de um possível desenvolvimento, né, carcinogênico. Por que que isso acontece, pessoal, tá? Esses alimentos processados, tá bom? Eles vão ter aí, né, como eu falei para vocês, substâncias e conservantes, tá? Que no nosso intestino, no nosso corpo, ele vai agir de forma muito negativa. A carne vermelha, pessoal, ó, possui uma substância chamada de nitrito e nitrato, tá? No intestino, o nitrito é convertido em nitosaminas, que são compostos, né, carcinogênicos. E aí, ó, pessoal, o modo de preparo dos alimentos, preparar a carne com métodos que utilizam altas temperaturas, como fritar ou fazer churrasco, certo? Produz substâncias químicas chamadas de aminas
heterocíclicas, certo? Essas aminas aí, ó, podem danificar o DNA e aumentar o risco de câncer. Ou seja, né, pessoal, né, justamente as células deformadas, ele vai agir lá, ó, na cadeia do DNA, né, tendo a modificação ali, ó, de parte desse DNA e aí prejudicando, né, a ação aí do RNA. Quem passou em microbiologia aí já vai ter uma noção um pouquinho sobre o que é isso. Então, justamente essa modificação, certo, vai causar um grande dano aí ao indivíduo, tá bom? E aí, pessoal, ó, fatores de risco ainda, né, como alimentação, ó, alimentos salgados, né, como carne do sol, charque, peixes salgados, né, que aumentam os riscos de câncer de estômago e nasofaringe. O consumo de alimentos contaminados por aflatoxinas que podem estar presentes em grãos e cereais mofados e pode aí estar provocando câncer de fígado, certo? Então, pessoal, o que acontece? Tem gente que fala assim, pronto, e nada não mofo. Pessoal, tá? Um pão ali que tá mofado, você tipo, vai lá, eu vou tirar a parte que tá mofado. Mas o mofo ali já entranhou, certo? Então, pessoal, esse tipo de alimento não pode ser consumido, tá bom? E aí, pessoal, né? Os fatores de risco para o câncer, né? Alimentação, ó. Recomendações, pessoal, ó, esse artigo é muito interessante, né? Que ele fala justamente sobre a prevenção aí do câncer, tá? Então ele fala o seguinte, ó. Mantenha-se magro sem ficar abaixo do peso, tá bom? Nem magro demais. Mantenha um peso saudável, IMC entre 18,5 e 24,9. Mantenha-se fisicamente ativo, como parte de sua rotina diária, incluir a atividade física no dia a dia. Pode, ou seja, de qualquer atividade, caso não seja possível realizar 30 minutos de uma só vez, dividido em 3 períodos de 10 minutos ao longo do dia. Hoje em dia, pessoal, né, com as mídias sociais, a gente tem aí o acesso justamente a esses exercícios aí que a gente pode fazer na nossa própria residência, tá bom? Limite, ó, pessoal, o consumo de alimentos de alto valor calórico, bebidas ricas em açúcar, né, tais como refrigerantes, refrescos, né, que contribuem com o aumento de peso, devem ser ingeridas em menores quantidades, tá? Coma mais, ó, verduras, frutas, legumes variados, bem como cereais e grãos, tá bom? Procure incluir tudo isso aí na sua dieta, tá certo? E aí, pessoal, limite o consumo de carnes vermelhas e evite carnes processadas, que são as embutidas que eu falei para vocês na estante. Se consumir bebidas alcoólicas, procure limitar para até 2 doses para o homem e 1 dose para a mulher por dia, certo? Então, pessoal, justamente, né, a bebida alcoólica é um fator extremamente de risco, tá bom? E que pode estar levando o indivíduo, né, essas chances aí de desenvolvimento. Limite o consumo de sal e de comidas industrializadas, tá bom? Né, justamente com muito sal, enriquecido em muito sódio. Também limite o consumo de alimentos mofados, tá bom? Foi o que eu falei também. Busque alcançar suas necessidades nutricionais através da alimentação. Então, eu tenho a necessidade, busque uma alimentação, né, mais adequada, certo? Mulheres devem amamentar seus bebês exclusivamente até os 6 meses de vida do bebê. A amamentação confere a proteção para a mãe contra o câncer de mama e proteção contra a obesidade para o bebê. Então, isso é muito importante. Muitas mães, hoje em dia, né, com a facilidade das fórmulas, deixam de fazer a amamentação porque acham que o filho tem uma necessidade maior. O leite materno é extremamente, né, suficiente para a alimentação do bebê. Após o tratamento, pessoal, os pacientes de câncer devem seguir as recomendações para a prevenção do câncer, né? Um estilo de vida saudável que pode auxiliar na redução de riscos de recorrência do câncer, tá bom? Não fume. Se estiver fumando, procure tratamento para parar. Se não fuma, então não comece, tá bom? Então, justamente aí, né, esse artigo trouxe essas orientações. Mas aí não teria como a gente deixar de falar sobre a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ó. Ela diz o seguinte: o excesso de peso, certo, é a segunda causa evitável do câncer, atrás apenas do tabagismo. Esta está associada ao aumento do risco de câncer de esôfago, pâncreas, colo retal, mama em mulheres no pós-menopausa, endométrio, rim e vesícula.
Um dos mecanismos, pessoal, no qual a obesidade aumenta o risco de câncer é através do aumento nos níveis de insulina e de hormônios como o estrogênio, tá? Então, ó, justamente tome esse cuidado aí, tá? E aí, pessoal, falando de atividade física, ó, estima-se que cerca de 5% de todas as mortes por câncer no mundo estão associadas à inatividade física, ou seja, a falta de atividade física, né? Esses últimos dias eu andei observando, né, que há uma grande diferença, muitas vezes quando a gente é criança, a gente está com aquele gás todo, com toda a atividade, e quando a gente vai para, né, a fase adulta, né? Então, quando chega a fase adulta, a gente tem mais a questão, né, de se acomodar, né, o cansaço, né, já acaba sendo maior, e aí nossas atividades diárias, muitas vezes a gente acaba não priorizando, tá? Então, a atividade física ajuda, né, a manter o equilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético, ó, evitando o acúmulo de calorias que pode levar a um aumento de peso. Reduz ainda os níveis de insulina e alguns hormônios em níveis elevados. Essas substâncias estimulam o crescimento de tumores, certo? O álcool, pessoal, ó, está associado ao aumento do risco de diversos tipos de câncer, como boca, faringe, laringe, esôfago, certo? Câncer aí no fígado, na mama, no intestino. E esse risco, pessoal, ó, aumenta independentemente do tipo de bebida, tá? Você fala assim, vou tomar somente aquela bebida ali que eu acho que é mais fraca. Independentemente, tem álcool, então já tem aí esse fator de risco, tá? Câncer de fígado, pessoal, ó, o álcool é o principal fator de risco para esse desenvolvimento. O consumo pesado de álcool ó, danifica as células do fígado, o que repetidamente pode levar à cirrose hepática, que por sua vez é um fator de risco para o câncer de fígado. Pessoal, é muito interessante falar sobre isso, porque o nosso fígado ele é responsável, né, justamente de produzir aí, né, na verdade, não é nem fazer a produção, é de fazer aí, né, a coleta e depois, né, tá aí fazendo a quebra molecular, tá bom, do açúcar, justamente utilizando aí o hormônio insulina para quebrar as moléculas de açúcar e transformar em glicose. O nosso pâncreas, pessoal, vai produzir, né, esse hormônio, vai mandar lá para o fígado e o fígado vai ter essa responsabilidade. Tá? Então, o que acontece? Se o indivíduo ele faz uso de bebida alcoólica, ele vai estar interferindo totalmente nesse ciclo e que pode levar o indivíduo a ter a diabetes e, posteriormente, está tendo aí desenvolvimento, né, de células carcinogênicas, tá? Depois do tabagismo, o álcool é a principal causa de câncer de boca e esôfago. O risco de câncer é maior, pessoal, para as pessoas que bebem e fumam. Então, você tem a casadinha aí perfeita, justamente, né, no índice de risco para o desenvolvimento de células carcinogênicas, tá? E aí, pessoal, a radiação ultravioleta é considerada a principal causa de câncer de pele, tá? Os raios UV, pessoal, são uma forma de energia invisível emitida pelo Sol e são classificados de acordo com o comprimento da onda em UVA de 400 a 315, né? Justamente, e UVB, pessoal, tá? E UVC também. Os raios UVA e UVB que afetam a pele, pessoal, ó, no UVA são responsáveis pelo envelhecimento da pele, tá? E o UVB, ó, penetram na epiderme e são os principais responsáveis pelos danos diretos ao DNA. Se o DNA dos genes que controlam o crescimento celular é afetado, o resultado pode ser um câncer de pele. Então, pessoal, olha só o que é aí, né? Que justamente os raios UVA e UVB eles podem estar causando, tá? O câncer ocupacional, a gente falou na estante lá, tá? Na outra estatística lá dos fatores de risco, mas vamos destrinchar um pouquinho. Então, o câncer ocupacional ó, pode ser definido como aquele causado pela exposição durante a vida laboral, ou seja, a vida de trabalho, a agentes carcinogênicos, né, cancerígenos, presentes nos ambientes de trabalho. Tipos mais frequentes a gente tem ó, de pulmão, de pele, de bexiga, né, e leucemias, né, que é justamente o câncer aí, né, que vai danificar, né, na circulação sanguínea. Alguns agentes associados, né, amianto, né, hidrocarbonetos também pode estar associado a isso, né, policíclicos, né, aromáticos, arsênico,
berílio, né, radiação ionizante, níquel, cromo e cloroeteres, ou seja, né, pessoal, substâncias químicas aí que pode estar tendo, né, aí provocando esses riscos aí ocupacionais, tá? Você fala assim, ô Pro, o indivíduo que trabalha aí, né, justamente que mexe, manipula esse tipo, né, de substâncias. Pessoal, até numa construção civil, o indivíduo ele tem esses riscos, porque ele vai estar mexendo ali com produtos químicos também, ou seja, para fazer, né, a pintura de uma parede, para estar ali, né, no cimento ou qualquer outro tipo, né, de material que vai estar utilizando. E nós da área de saúde também corremos esse risco, sim, né? A gente vai ter aí, né, justamente a exposição, né, do raio-x, a gente tem a exposição a outros, né, químicos aí, né, como os medicamentos, por exemplo, tá? As pessoas aí que trabalham, né, justamente com o indivíduo que faz tratamento, né, para o controle e a redução de um tumor, também corre esse risco, né, seriamente aí. A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, né, diz aí, né, o tipo de indústria e localização primária do câncer. Então, ó, pessoal, na produção de alumínio, a gente tem aí os cânceres de pulmão e bexiga, tá? Na indústria, ó, de borracha, leucemia estômago, tá? Né? Não tipo de indústria, ó, né? Coqueria, ó, pele, pulmão, rim, intestino e pâncreas. Fundição de ferro e aço, pessoal, ó. Pulmão, leucemia, estômago, próstata e rim, né? Então, justamente exposição a altas temperaturas, a fumaça, tudo isso, né? Indústria, ó, de madeira e, né, e do ramo aí imobiliário, certo? Né? Adenocarcinoma nasal, câncer brônquico, pulmão e mieloma, ou seja, pessoal, ó, já mexe aí muito com o sistema respiratório, certo? Ou seja, aquela foligenzinha ali, né, acaba sendo uma poluição onde o indivíduo vai estar inalando e possivelmente aí, né, tendo esse desenvolvimento. Produção de preparo, né, de couro de sapatos, né? Aí tem, ó, o adenocarcinoma, o câncer nasal, leucemia, pulmão, né? Cavidade oral, faringe, estômago e bexiga. São todos esses cânceres que pode estar sendo aí desenvolvido, certo? E aí, pessoal, né, nas infecções. Atualmente, ó, há evidências suficientes que alguns tipos de vírus, bactérias e parasitas associados a infecções crônicas estão envolvidos no processo de desenvolvimento do câncer. As infecções estão, ó, entre as principais causas de câncer, separadas apenas pelo tabagismo e a alimentação inadequada. Certas infecções podem provocar alterações que, de uma forma direta ou indireta, podem levar ao desenvolvimento do câncer, inflamação crônica causada por agente infeccioso, infecções que comprometem o sistema imunológico, como, ó, justamente, né, o VB aí, tá? E aí, pessoal, né, a gente vai ter aí, né, os agentes aí, né, e o tipo de câncer que pode causar. Então, o papiloma, né, do vírus aí, né, o HPV, pode estar, né, carcinoma cervical, certo? Que é justamente lá no colo, né? Helicobacter pylori, né, o H. pylori, pode estar aí provocando, né, carcinoma gástrico ou linfoma gástrico, certo? O vírus da hepatite, pessoal, né, hepatite B, hepatite C, pode estar provocando, né, justamente, né, hepatocarcinoma, tá? Vírus, né, o Epstein-Barr, pode estar provocando, ó, linfoma, né, e, né, carcinoma de nasofaringe. Herpes, né, do tipo 8, tá bom? Que existe vários tipos aí, né, justamente de herpes. Pode estar provocando, né, o sarcoma, né, de Kaposi. O vírus, né, T, né, linfópico, ou seja, né, o HTLV1 pode estar provocando o linfoma de células T do adulto. O Opstornis, né, pode estar provocando o carcinoma de vias biliares, certo? E justamente hematobiom pode estar provocando, né, o carcinoma de bexiga, certo? E esse carcinoma de bexiga, pessoal, ele pode ser provocado justamente pelo, né, aí a decorrência de infecções urinárias, certo? Que não tem um tratamento específico, que não tem um cuidado, pode estar provocando, né? Assim como, pessoal, como o uso de bebida alcoólica pode estar afetando também, tá? E aí, pessoal, né, fatores de risco ainda nas infecções.
O papiloma, pessoal, o HPV, ó, é o vírus sexualmente transmissível, tá? Então, ó, o contato sexual aí pode estar transmitindo. Considerando o agente infeccioso mais importante no desenvolvimento do câncer, embora de ocorrência menos frequente, cânceres de outras localizações, né? Ânus genitais como vagina, vulva, pênis e ânus, bem como de boca e de orofaringe também são associados à infecção pelo HPV, tá? Então, o HPV ele pode estar provocando sim, tá bom? Câncer aí de boca, um câncer no ânus, no pênis, justamente por quê? Porque tudo isso aí pode ser utilizado aí no contato sexual, tá? A H. pylori, a bactéria que infecta aí o estômago, ó, produz uma resposta inflamatória na mucosa que está associada ao desenvolvimento da gastrite e úlcera péptica. Pessoal, olha só que interessante, né? A H. pylori aí pode estar sendo, né, a sua fonte de contaminação. Pode ser justamente, pessoal, né, os folhosos, as verduras, tudo aí, ó, que não foi feita uma boa higienização, pode estar provocando e causando essa predisposição aí, tá bom? Certo? É classificada como carcinogênica, sendo associada ao desenvolvimento do carcinoma e do linfoma gástrico, tá? Fatores de risco para o câncer, né? Infecções, vírus da hepatite B, né? E da hepatite C, são responsáveis pela maioria dos cânceres nas células do fígado, tá? E aí, pessoal, ó, o vírus de Epstein-Barr, em relação ao carcinoma de nasofaringe, embora fatores alimentares sejam considerados importantes fatores de risco, quase todos os tumores ocorrem em consequência da infecção, né, justamente por esse vírus, tá? O HIV, pessoal, ó, são dois tipos de câncer, são frequentemente associados à infecção pelo HPV, pelo HIV. Então, pessoal, a gente já tem aí, né, o sarcoma e o linfoma também, né, que pode estar sendo causado, tá? E aí, pessoal, né, o tabagismo representa o principal fator de risco evitável, não só do câncer, mas também como de outras doenças cardiovasculares e respiratórias, sendo hoje considerado um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo. Olha só, precisa no mundo inteiro, tá? É reconhecido como doença crônica gerada pela dependência de nicotina, estando por isso inserido na classificação internacional de doenças da OMS, ou seja, lá no CID-10, tá? O usuário de produtos, né, do tabaco é exposto continuamente a mais de 4.000 substâncias tóxicas, muitas delas cancerígenas. E ainda tem, pessoal, uma grande dificuldade aí, né, justamente para o governo, que é justamente aquele indivíduo que faz o tráfico aí, né, dos cigarros, que muitas vezes esse cigarro está sendo produzido com mais substâncias ainda desconhecidas e mais agravantes ainda, tá? Além de câncer de pulmão, o tabagismo é também fator de risco para câncer de laringe, de pâncreas, de fígado, de bexiga, do rim, né, leucemia, né, associado aí, né, ao consumo de álcool, aumenta o risco de câncer da cavidade oral e esôfago, né? A carga da doença provocada pelo tabaco estende-se também ao tabagismo passivo, ou seja, onde você é o indivíduo que vai estar inalando, né? Quando a gente vive próximo ao indivíduo que fuma, né? A gente pode estar sendo aí, né, o fumante passivo, tá? E aí, pessoal, ações de prevenção, tá bom? Secundária no controle do câncer. Todas essas que eu falei anteriormente é ações primárias. Vamos aí para as secundárias, tá bom? E aí, pessoal, rastreamento, né? O rastreamento, pessoal, é o exame de pessoas assintomáticas, ou seja, sem sintomas, utilizado, pessoal, para fazer a classificação de possíveis, né, enfermidades. Há um rastreamento populacional de câncer quando há iniciativa de busca ativa da população-alvo pelo programa, podendo ser definido como exames de pessoas assintomáticas, né, pertencentes a determinados grupos populacionais, através de ações organizadas com a finalidade de identificar lesões, né, precursoras ou cancerígenas em estado inicial. Por exemplo,
né, esse rastreamento é feito no Outubro Rosa e no Novembro Azul, onde, né, as políticas públicas se voltam e abrem as portas justamente para o indivíduo poder, né, lembrar assim, poxa, então eu estou no mês aí, né, que fala sobre isso, eu vou tentar fazer os exames e me prevenir. E justamente o SUS facilita, né, esse rastreamento para que as pessoas tenham acesso. E aí, pessoal, né, os indivíduos identificados como positivos ao rastreamento são submetidos, então, à investigação diagnóstica para confirmar ou afastar a doença. Ou seja, né, ali quando a gente tem, né, o Outubro Rosa, é feito aquele exame preventivo, né, do câncer de mama, tendo ali, né, o possível, né, positivo, vai evidenciar em outros exames para ter a confirmação, tá? E aí, pessoal, os cânceres do colo de útero e da mama apresentam todas as características de doenças para a qual está indicada uma estratégia de rastreamento populacional, certo? Então, justamente é feito isso aí. E aí, né, para a gente finalizar, a gente tem o diagnóstico precoce. Então, a tentativa de descobrir o mais cedo possível uma doença através dos sintomas ou sinais clínicos que o paciente apresente, principalmente quando associados à presença de fatores de riscos. Então, quais são os sinais de alarme, né, que você deve aí estar evidenciando, tomar cuidado, já se tocar nos sinais. Tem aí, ó, o aparecimento de nódulos, que pode estar na região do seio, das axilas, ou em qualquer outra região que você presencie ali, ó, consiga fazer a palpação de um nódulo, tem que se preocupar um pouquinho, tá? Febre contínua, tá tendo febre por quê? Sem motivo, então ó, pode ser um indicativo. Feridas que não cicatrizam, pessoal, tá? Aí você vai lá, procura ver, não, o meu nível de glicose tá bom e eu tenho uma ferida que não cicatriza, vou ver ali minha circulação, pode ser isso, mas não é. Então vamos aí, né, procurar ter certeza do que é, procurar fazer exame para fazer identificação. E, né, indigestão constante, ou seja, né, você tem aí, você fala, poxa, eu tô achando que eu tô ficando aí, né, alérgico, tendo aí justamente, né, tendo aí, né, algum processo alérgico em relação aos alimentos por conta dessa digestão, intolerância, né, a alguns alimentos. Então, toma cuidado, tá? Certo? Que pode ser justamente, né, um sinal aí de alarme. Rouquidão crônica, tá? Sangramento vaginal. Aí você fala, mas como é que eu vou diferenciar a menstruação? A menstruação, pessoal, ela é corrente, ela entra dentro do ciclo. E esse sangramento vaginal, por exemplo, você vai passar ali o papelzinho na hora que vai se limpar, nota que sai ali um pouquinho de sangue e não está no seu período menstrual. Então, ó, é um motivo de preocupação. Dor durante a relação sexual também. Então, você sente dor durante ou após, né? Dor abdominal, tá bom? Na região sacral também, então deve estar se preocupando, tá? E aí, pessoal, certo? O que é que acontece? Nós temos que tomar, né, o máximo aí de cuidado com essas possíveis, né, situações, certo? Que pode estar nos levando a indicativos. Então, a gente falou, né, sobre a prevenção primária e a prevenção secundária. Então, dentro dessa prevenção, o enfermeiro ele está totalmente inserido. O técnico de enfermagem vai estar fazendo essas abordagens, fazendo, né, todo esse manejo aí. Você falou, só a unidade básica de saúde? Não, gente, ó, unidade básica de saúde, em clínicas que possivelmente vocês podem trabalhar, ou até mesmo, né, na situação onde o indivíduo vai estar no ambiente hospitalar. Então, tudo isso é interessante que vocês aprendam um pouco mais, tá bom? Eu não falei aqui, né, destrinchei nenhum tipo dessas doenças, porque a ideia é vocês entenderem justamente o mecanismo de prevenção, como é feito, como é que nosso governo, né, nosso Ministério da Saúde, ele fica sabendo sobre essas doenças. Então, há pesquisas ativas aí o tempo todo, justamente para criar esses índices e para que possa, pessoal, ter um mecanismo de prevenção ainda maior. Eu sei que as nossas estatísticas ainda não são extremamente positivas, certo? Que não se tem aí 100%, né, a efetivação de medidas de saúde, nem primária nem secundária, muitas vezes até por falta de conhecimento do indivíduo, que não consegue fazer a procura na unidade de saúde, certo? A corrupção também no nosso país acaba não ajudando muito, mas nós, né, que estamos aqui hoje aprendendo mais, precisamos notar essas diferenças, tá bom, em nosso corpo e tomar essas medidas de prevenção para que isso não ocorra, tá? Então, pessoal, um cheiro para vocês, muito obrigado pela participação. Essa aula, pessoal, está sendo oferecida, né, justamente para os alunos, né, técnicos de enfermagem
da instituição, né, Centro Técnico Templário de Consolo Jacuípe. Eu vou estar passando para vocês, pessoal, tá bom, essa aula, e gostaria de agradecer aí, tá bom, por vocês estarem assistindo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, que acione lá o sininho, tá, para vocês receberem notificações. E fazendo a inscrição, vocês toda vez que eu já colocar o vídeo aí, vocês já vão ficar sabendo, tá bom? Então, cheiro para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.